Olá, sejam muito bem-vindas ao Pode Me Contar, o podcast mais eclético do universo feminino, que ainda é um bebê, está começando agora. Então, como a gente ainda tem poucos episódios, tá vendo esse sinalzinho de like, essa mãozinha? Clica aí pra gente e já compartilha, chama as amigas, porque hoje o episódio, gente, eu acho que ele deveria ter sido 01. Esse episódio vai falar tudo sobre o universo feminino e eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Mas antes disso, então, curte, se inscreve aí no canal e chama as amigas, manda, esse episódio vai ficar gravado, então manda para o maior número de mulheres possíveis, espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente está na expectativa de se divertir aqui. Então, gente, hoje eu tô assim, não tá cabendo em mim, eu poderia ficar aqui 3 horas fazendo a apresentação dessa pessoa aqui. É uma pessoa muito especial para mim, que é a Gi Salles, que ela é tudo, assim, eu falo que eu não posso falar que eu sou a fã número 1, porque eu tenho uma fila enorme, eu falei isso no Instagram hoje, mas eu tô na fileira de frente aí das fãs dela. Ela já foi minha aluna, ela foi uma das minhas primeiras chefes, eu já dei aula para as filhas dela, ela é uma pessoa sensacional, completa, dinâmica, estudiosa, e é claro que para falar do universo feminino, eu não cogitei outra pessoa para estar aqui, então eu tô aqui com a Gi, querida e amada. Bem-vinda, Gi. Que alegria você estar aqui. Eu acho que eu vou até chorar. Eu também tô emocionada, Nossa, mãe, gente. vou chorar, porque assim, que Passa lindo, um filme. Que coisa linda. Nem tinha lembrado dessa parte de chefe. Chefe da tribo. Chefe é de tribo, né? É. Mas ela é chefe da minha tribo, gente. Porque, a Gi é uma pessoa que, através dela, eu conheci muito do universo feminino. Ela me conhece desde que eu era solteira e ela me deu várias dicas, né? E eu gosto muito de, através dela, dos olhos dela, da sensibilidade dela, me descobrir um pouco. Então, ela vai falar um pouquinho disso pra gente. Eu primeiro queria te falar o seguinte, eu não poderia esperar menos de você do que um programa assim, sabe? Porque você, quando você estudava educação física, você foi fazer o mestrado em Portugal, né? Depois, quando você voltou, já sendo profissional da área, já trabalhando no colégio de sucesso, etc., você foi fazer o curso de coach no Rio. Eu lembro disso, né? Então, você nunca ficou quieta num lugar, você nunca ficou satisfeita com aquilo que você estava. Depois você vai fazer curso de PNL. Então, assim, você não ficou restrita só ao trabalho profissional da educadora física. Hoje você é uma empresária bem-sucedida, né? Porque eu vejo grandes amigas minhas com empresas enormes que têm filhos, herdeiros, mas não têm sucessores. Então eu vejo que sua mãe tem uma sucessora à altura dela, porque eu conheci sua mãe profissional e vejo que você tá no nível da mamãe. Então eu tenho certeza que sua mãe tá muito feliz com isso, e você, não satisfeita com isso, inventou fazer um podcast. Então isso demonstra quem é Paula Mota, eu esperava isso de você mesmo, ainda mais trabalhando nesse universo feminino, porque a gente já entrando no assunto, eu acho que o universo feminino, quando você une uma mulher à outra, quando você cria uma roda de mulheres, quando uma se cura, ela cura as outras, e quando ela cura a outra, ela cura o grupo, e quando o grupo se cura, ele cura o planeta. Então é disso que o universo está precisando, dessa cura. Quando essa cura individual começa, aí a coisa vai se espalhando. E é assim mesmo, é fantástico. Eu ia te perguntar sobre isso, para você falar um pouquinho sobre a importância das mulheres buscarem essa identidade feminina. Tá, então eu vou começar a falar de homem. Tá. Porque essa semana eu e meu marido nós fomos assistir aquela série Machos Alfa. E fiquei bastante decepcionada. Assim, é uma piada, mas eu achei assim muito bobinho. Não, eu não vi nenhum homem que eu conheço, nem meu marido, nem meus genros representados naquelas figuras. E depois eu acho que a gente pode abrir uma discussão sobre essa série, que eu acho que é bem interessante. Mas respeitar o universo feminino não significa brigar com o universo feminino. Ao contrário. Masculino, desculpa. O sogro da Gabi um dia falou comigo, Zélia, eu ando com um colar difusor no pescoço com óleo de gerânio, porque o gerânio, ele trabalha o meu feminino. Eu sou XY. As mulheres são XX. E são sortudas por isso, mas eu tenho dentro de mim um X. Então não é o feminino que eu falo, não é a mulher,
Eu falo universo feminino, do feminino que está dentro de todos nós, de todo ser humano. O X que está em todos nós. Então, esse X que é o Yin, né, que a gente fala, que é a questão de você se conhecer, de você se respeitar, de você ter um momento de solitude ou de solidão, né, de solitude, né, de oração, essas coisas que a mulher busca com mais facilidade. Hoje eu deixei o meu universo masculino, meu trabalho, etc, para estar aqui, e é difícil um homem fazer isso. Eu não tenho tempo, eu não posso, né? E ontem eu tive uma das experiências mais lindas, que eu acho que depois você tem que trazer a Renata aqui, a Renata da Mata. Ela me explicou o seguinte: o nosso calendário gregoriano, ele é masculino, porque ele era para ser feito, vou falar assim, do que ela me falou, porque eu conheci tudo ontem e pode ser que eu erre, mas aí a Renata depois corrige. Renata, você está convidada a vir ao nosso programa, viu, Renata? Renata da Mata, que Renata é da da Salinha Mata. Cósmica, que é maravilhosa. Então ela me explicou o seguinte: o calendário foi feito para ter 10 meses. Só que vieram 2 reis poderosos, Júlio e Augusto, e exigiram que o mês de julho fosse homenagem ao Júlio e o agosto em homenagem ao Augusto. Então o nosso calendário seria 10 meses, passou a 12. Então só prestar atenção, setembro é o mês 9, é o 7. Novembro seria o mês 9, é o 11. Então, entraram 2 meses aí. No meio. Então, é um calendário masculino, porque ele é um calendário solar. E outra coisa, calendário, a palavra calendo vem de boleto. Então, é um tempo de pagar boleto. Por isso a frase tempo... Até hoje, viu, gente? Desde que inventaram o calendário. É isso aí. E haja tempo, porque tempo é dinheiro. Por isso que o calendário... Então, existe o calendário Tzolk'in, que aí a Renata depois vem explicar para vocês, que é o calendário feminino, né? Do universo feminino, não da mulher. Desse universo que vai cuidar das nossas energias, dessa nossa questão interior... E aí ontem eu estava até conversando sobre Maria Madalena, que eu vou viajar agora em junho para fazer a caminhada de Maria Madalena. Ai, que delícia. Porque eu me encantei com aquela Maria Madalena da Netflix, né? Fui fazer um curso de Maria Madalena. Lógico. Gente, eu não conheço pessoa mais estudiosa. Ela fala de mim, que eu sou espírito inquieto, mas você não tem noção da Gisele, não. Não dá para descrever tudo que ela faz, tudo que ela tem de formação, não dá. A gente é curiosa, né? É curiosa. Né, Paulo? Mas essa inquietude é tão gostosa, gostosa, né? É muito bom. É gostosa demais. E aí eu fui estudar Maria Madalena e descobri essa viagem que existe, essa caminhada de Maria Madalena. Sabia. Onde que é? No sul da França. Porque quando Jesus morre, na série você vai ver. Aí ela fica sem ele, né? Então ela vai para a caminhada dela, ela pega um barco e vai para a França. Mas aí, no caso da Maria Madalena, a gente também que gosta de estudar a Bíblia, né? Você não vê um evangelho feminino, né? Então dizem, e essa menina que eu vou viajar com ela, Tânia Sintra, também é outra mulher muito legal, ela estuda esse evangelho de Maria Madalena, nas falas, nas conversas de Jesus com ela. Que legal. E ele fala, o mundo precisa conhecer o universo feminino. E Maria Madalena tinha muito para ensinar. Hoje, a gente, quando eu te falo dessa questão de você se reconhecer na identidade, tem uma coisa que é muito, você falou aí, que é muito importante as pessoas se atentarem a isso, porque eu acho que a gente entra nesse momento num assunto muito polêmico, porque não é unânime entre as mulheres isso, né? Que é o conceito do que é feminino. Porque tudo que a gente for falar aqui, tá, gente, é uma opinião própria nossa. Eu sei que eu e a Gi, nós temos um alinhamento nessa... A gente não é profissional da área, sou curiosa. Mas a gente acredita naquilo que a gente vai falar. Então, existe uma distorção, a gente acredita que existe uma distorção muito grande desse conceito de feminino, que as pessoas entendem, não, falar em ser feminina é diminuir, é menosprezar, é ser recatada do lar, é deixar... Ela falou da questão da competição entre homens e mulheres, é muito pelo contrário, o papel da mulher é não competir, não se igualar, porque não são iguais, né? E também não competir entre as mulheres, porque o que a gente vê hoje é uma briga para estar num lugar que não é o papel da mulher.
né? Não é que a mulher não possa, não é desconsiderar todas as vitórias, todas as conquistas que as mulheres anteriores a nós conseguiram, né? Que a gente deve muito a elas, a possibilidade de votar, a possibilidade de trabalhar, várias coisas, né? Mas o que eu e Gi, a gente traz aqui na essência, é a essência do feminino. Então eu queria, Gi, até entrar um pouquinho no assunto sagrado feminino, e eu queria que você falasse o seguinte, como é que você acha que o sagrado feminino pode fortalecer essas mulheres? Então, eu sempre gosto de voltar atrás para contextualizar, né? Eu fui uma mulher que sofri muito preconceito por ter casado grávida. E essa semana foi muito interessante que a minha filha falou, mãe, a Laura tá grávida, então ela vai aproveitar para casar e já vai fazer a revelação do sexo do bebê. E ponto. E isso é fato hoje. Não existe preconceito, acredito, assim, do jeito que eu sofri na época. Nossa, meu pai ficou enlouquecido, aquela coisa toda. E vejo também a facilidade, assim, a tranquilidade que as meninas têm. É claro que ainda existe uma estrada pela frente das questões dos homossexuais, super tranquila. Nossa, gente. E aí, assim, eu conversando com a Gabi, uma colega dela lá em casa outro dia, eu falei assim, gente, graças a Deus, né, gente, o mundo melhorou demais, né? Fico pensando. Aí eu falei assim, Gabi, que é uma filha que trabalha no universo masculino, né? Muito. Graças a Deus, a Laura tá casando, né? Os amigos homossexuais, o mundo tá ficando mais sensível, recebendo melhor. Ela fala, mãe, mas a questão de uma mulher no mundo masculino, no trabalho, no negócio, a gente ainda tem que abaixar para caber, sabe? E aí, muitas mulheres que são líderes de grandes empresas ainda precisam assumir um papel meio que masculino. Eu lembro que quando eu formei, 2 colegas minhas foram fazer tratamento com fonoaudióloga para engrossar a voz. Olha. Porque elas precisavam impor nas reuniões. Porque chegava muito doce, não conseguia colocar as ideias. Às vezes... Pois é, associar o sucesso ao perfil masculino, né? A energia masculina. Exatamente. E ela diz que hoje, até mesmo no meio digital, que seria um meio à frente do tempo, ainda existe um preconceito. Você vê que agora ela conseguiu fazer 8 dígitos em 7. Gente, ela é mãe da Gabi Salles, né? Quem tá ligado ao mundo digital. Ganhou até um sobrenome, Gabi Salles Digital. Algumas mulheres líderes de grandes empresas ainda têm uma postura masculina. Ela precisa resgatar. O que é o sagrado feminino? Aí vamos voltar na pergunta. É o cuidar do outro. É o cuidar do outro. Isso pode ser de um homem ou de uma mulher. Esse feminino não precisa sair de um corpo masculino, de um corpo feminino. Pode sair. Então, é cuidar do outro, é cuidar da amiga, é cuidar do filho, é cuidar da casa, é cuidar do marido, cuidar de si para estar bem, para cuidar do outro. É o cuidado, é o carinho, é o amor, é o aconchego, né? Vó, ela simboliza muito isso, né? O cuidado, é aquela pessoa que te tranquiliza, que te dá o colo. Então, eu acho que isso que a gente precisa buscar. Mulheres, vamos falar aqui na câmera, mulheres, busquem esse feminino. Homens, busquem o feminino também, porque todos têm isso dentro deles. O sagrado feminino é um conceito, um assunto que tem sido muito discutido há um certo tempo já. Não é uma religião, não é uma adoração, não é simplesmente o resgate do feminino, o resgate da mulher, na sua essência. E qual que é a essência da mulher? Bondade, sensibilidade, amor. Nós somos amor puro, intuição, né? Então, o sagrado feminino é uma reunião de mulheres que buscam que mulheres apoiem mulheres, né, que é uma distorção atual de não ter essa competitividade, de não ter esse apoio, na verdade, é o que a gente tem visto por aí. Então o Sagrado Feminino vai reunir essas mulheres, e reunir essas mulheres, que elas se fortaleçam em conjunto, não significa se fortalecer para sair atropelando os homens, não tem nada a ver com isso, até porque ao contrário, né, é um ciclo de autoconhecimento, de ajuda mútua e de valorização ao que é nosso. Então, o Sagrado Feminino, ele vem chamar atenção para as pessoas de casa, por exemplo, que estão com uma energia masculina muito elevada, ou seja, estressadas, agressivas, sobrecarregadas, né? É quase que um pleonasmo, né? Mulher sobrecarregada. Que elas vão correr atrás da sua essência. E isso também não é um papo zen. Nós conseguimos ser mulheres modernas,
trabalhando o nosso feminino. Sim. Né, colocando os nossos pés na terra, na simbologia, mas fazendo essa conexão de que nós somos o portal da vida, mas que nós temos que ter a sensibilidade para passar para as outras gerações que a gente estava errando. Sim. Né? Eu falei assim, não, tem coisas que não cabem a mim. Mesmo, e eu tenho que ter humildade de falar isso. Porque não é que eu vou estar me menosprezando por isso. Ah, não, eu dou conta, eu não quero ser guerreira. Eu não quero. Me tira dessa. Eu não quero ser guerreira. Agora, isso não... eu estava até... Quero ser loba. Conversando com um profissional também da área de RH, ele falou, Gisele, não significa que a mulher... no papel, assumindo essa feminilidade dela, ela não possa ser dura, ela não possa cortar... Ser frágil não é ser fraca. Não é ser fraca. Ela vai ter que mandar um funcionário embora, ela vai mandar. Mas ela vai mandar de uma forma cuidadosa. Né? Ela vai cortar os custos, apresentando os porquês. O trabalho pode ser feito da mesma forma, você pode sair igualzinho, mas de uma delicadeza, de uma forma diferente, assim. Eu acho que é assumir esse papel de mulher mesmo, que é lindo. É lindo. Eu tenho duas irmãs e duas filhas, gente, que universo maravilhoso. E o Chico no meio dessa... mas ele tem um feminino bem rico, bem bacana. Mesmo. Ele tem, porque tem vocês em volta ali levando para os estudos. A gente, ela é tão sensacional que ela não só estuda, como ela leva o Chico junto, que é o marido dela. Tudo que você imaginar, o Chico também sabe, de tabela, ela tá lendo. Eu lembro quando você começou a estudar sobre... Né, eu ia falar psicologia positiva, não sobre aquela negociação. Eu estudei psicologia. Não, mas como é que chama? Mediação. Conciliação e mediação. É positivo. Não é positivo, é conciliação e mediação. Mediação. A disciplina positiva a gente disciplina positiva, Vocês entraram em tudo que... E é uma pessoa sensacional. Beijo, Chico, sei que você vai nos assistir aí. Também deve estar de casa aí, morrendo de orgulho da sua esposa aqui. Isso aí, a chave do coração, ela tá do lado de dentro, né? Ninguém muda ninguém se a pessoa não abrir a portinha. É isso mesmo. A pessoa quer aprender, ela vai e aprende. Eu cheguei um dia para ele e falei assim, Chico, tô com vontade de estudar, fazer um curso de constelação familiar. Aí como que é? Eu falei, são 2 anos, uma vez por mês a gente fica sexta, sábado, domingo lá. Eu lembro direitinho, dentro do carro, eu tava chegando em casa, ele falou, uai, vamos lá, uai. Então vamos. Gracinha. E fomos. E foi aí que eu fiz um grupo de amigos lá dentro desse curso, assim, E o tanto que isso não agrega pro Chico na empresa, por exemplo? Nossa, muito, né? muito. O tanto agora que ele não leva para os ambientes dele. Ele agora fez um curso fez um treinamento com a Disney. Ah, que espetáculo. Nossa. Que ele tá fazendo curso que ele ainda vai levar para a empresa, né? Então, eu tenho certeza que vai ser... Vai mudar, algumas coisas vão ser colocadas em prática. A gente nunca... a palavra nunca volta vazia, igual na Bíblia, e o conhecimento nunca se perde. Né? Eu acho que isso é uma mais-valia. Eu espero nunca me acomodar. E, curiosamente, eu vou entrar agora no livro aqui. A Gi posta muitas coisas que eu amo, e numa das postagens ela começou a falar que estava participando de um grupo de lobas. E eu falei, que é isso? Também quero saber. E aí ela postou sobre o livro que eu vou mostrar para vocês, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Aqui, ó, vamos ver se dá para mostrar aqui. Da Clarice, deixa eu tentar ver aqui, ó. Da Clarice Píncola Estés. A gente vai falar um pouquinho desse livro sensacional, gente, mas só para vocês entenderem, esse livro ele é feito de contos. Tá? É um livro super denso, não é fácil de ler. Ele é feito de contos. A Clarice, ela é uma terapeuta em Guiana, né? E tem vários contos que falam... Demorou 45 anos para ser escrito. E ela, através da experiência de consultório, e ela escreveu esse livro, são livros de contos femininos. E como ele é uma leitura densa, o que é muito comum, quem quiser jogar no YouTube vai ver várias coisas, vários comentários, capítulos. Eu comecei lendo e me deu tanta inquietude, fiquei tão incomodada com esse livro, que eu resolvi buscar ajuda, eu resolvi ler ele em grupo. Mas como eu não estava ainda num grupo de lobas, eu procurei ajuda pelo YouTube e fui escutando os capítulos comentados, né, por uma especialista e outros comentários. E esse livro ele fala do arquétipo feminino, né, Gi? E todas as suas cortinas, as suas camadas, as suas nuances, de uma forma muito sensacional.
né? Então ele não é nem um livro para também ser lido numa sentada. Então sugiro, quem quiser, que procure um grupo, né? Porque se a pessoa pega o livro, começa a ler, fala assim, gente, Paula não tá louca, Tá esse louca. livro é horrível. É horrível. Vou detestar, né? Não, e ele não é pequeno, né? É um livro, assim, denso, ele é denso. Mas quando você começa a escutar, a minha sugestão, gente, é uma pessoa extremamente agitada e pouco concentrada, é escutar em comentários no YouTube. Eu queria, Gi, que você falasse um pouquinho da experiência. Nossa, nós vamos até amanhã, né? Até amanhã. Ó, começou o seguinte, a minha irmã estava fazendo terapia, eu devia ter sua idade. Ela falou, minha terapeuta me indicou esse livro, lê. Eu comprei, ainda era na edição antiga, capa branca, e eu levava para academia, sentava na bicicleta, ficava tentando ler. Aí eu pulava de um conto para o outro, porque um capítulo não tem nada a ver com o outro, né? Você lê um capítulo independente do outro. Aí eu ia e falei, gente, esse patinho feio, o que é isso? Minha irmã tá me dando um livro de criança para ler. Barba Azul, Patinho Barba Feio. Azul, é umas coisas histórias assim. que a gente já tinha escutado pela metade. E ela faz os comentários nos capítulos, Patinho Feio, ela conta a versão americana, australiana, então aí ela vai, depois que ela conta a história, ela vai condensando e jogando pro universo feminino, que é muito legal, né? Aí eu abandonei esse livro. Anos depois, conheci uma pessoa, a Raquel Neg, também que você vai trazer aqui, que é maravilhosa. Ela me convidou para participar de um grupo para ler o livro com uma monja, a Simone. Ela é zen budista. E eu cheguei em casa para variar, o Chico falou assim, esse grupo é só de mulheres? Eu falei assim, esse grupo é de empoderamento? Só tem mulher? Eu falei assim, só tem mulher. Aí ele pergunta para ela se eu posso ir. Adoro. Posso ser o lobo das aí ele virou o lobo. Foi muito Ele foi? Eu não sabia que tinha ele leu o livro todo comigo. Que gracinha, gente. Aí lemos o livro juntos. Quando nós fomos para o curso de constelação familiar, acabou que fizemos um grupo de amigas, éramos 10 mulheres, e o Chico também no meio. 10 lobas e um lobo. 10 lobas e o lobo. E aí, eu tinha lido com uma budista, só que eu queria ler com psicólogas, porque isso funciona meio como a Bíblia. Você lê o Evangelho hoje, ele te fala uma coisa, amanhã ele está te falando outra completamente. E o momento de vida que você está também. O momento de vida que você está, naquela história que você está vivendo naquela hora, impressionante. E aí eu sugeri às meninas desse grupo de 10, estava começando a pandemia, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ler o livro juntas, que eu já terminei lá com a monja. Simone, me perdoe. Aí vamos ler o livro juntas. Aí começamos a ler online. No que eu comecei a ler online, comecei a postar no Instagram minhas outras amigas lá do Loyola, né, do encontro, da jornada e tal. Hoje também quero. Aí montei outro grupo. Então eu fiquei com dois grupos. Então, a cada capítulo que eu lia com um grupo, era completamente diferente com o outro grupo. Aí você vai vendo a riqueza desse livro. E você fala por isso que a sugestão de ler em grupo, né? Ler comentado. Eu escutei os áudios da Carol Mustafi. Tem capítulo a capítulo no YouTube, vocês também já... E aquele... talvez seja isso. Talvez seja isso, são duas jornalistas. E hoje eu tô até num grupo com elas, que chama Planejamento Selvagem, é muito interessante. Você me mandou. Tá muito já recebi o meu convite lá. E aí elas têm um trabalho de... A lista é tipo assim, não se cobre. Faça o planejamento, mas faça no seu tempo, né? Muito bacana. É bem feminino mesmo. E aí, eu li o livro com um grupo, li ali com outro grupo, e aí a gente vai percebendo o crescimento de cada mulher dentro daquilo que ela está vivendo. O florescer, né? E aí cada uma se identifica num capítulo diferente. Então, no Patinho Feio, ela tem uma visão completamente diferente que a gente tem da história do Patinho Feio, porque ela fala das mães de um patinho feio. Ela não enfatiza, o Patinho Feio não é o principal. Não é o principal. E aí eu vejo hoje, eu tenho um neto, né, que a gente diagnosticou com TEA, que é o autismo de primeiro nível. As mães são chamadas atípicas. Então, o que é mãe de um filho com TEA? É uma mãe de um patinho feio, né? Até ela descobrir que ele é um cisne, até ela descobrir por que ele não se adapta àquela escola, por que ele não consegue fazer aquele para casa. Eu até arrepio de pensar.
sabe? E cada uma tem a sua dificuldade com seu filho. E ela descobriu, tem 9 anos. Ele tinha 8. Tinha 8. Não, ele descobriu com 7. Com 7. Pois é, então quanto tempo as pessoas levam, né, às vezes poderia passar sem perceber, né, que é uma coisa que até a mãe se culpa, né, que é uma coisa que não deveria existir, mas culpa a mulher, ao outro pleonasmo aí. Mãe e culpa, né? Mas ela conseguiu diagnosticar com 7 anos, mas quanto de vida, eu falei isso com a Gabi, eu encontrei com ela no aeroporto, eu falei, Gabi, ela me contou, ela tinha acabado de descobrir, eu falei, Gabi, mas que bom, quanto de vida você ainda tem pra frente pra auxiliar, e na família que você tá, que é uma família super estudiosa, super curiosa, ele vai ter todo o apoio do universo, né? Mas você tá falando da família, né? Essa busca minha do Chico, da constelação, de fazer esse curso, de ler os livros e tudo, eu conheci no curso de constelação as psicólogas. Hoje nós somos o grupo, a gente chama de Grupo Sagrado. É lindo o grupo, gente, maravilhoso. E o Grupo Sagrado, entre as meninas, as psicólogas, tem a Ana Paula Rodrigues, que você vai trazer ela também, porque a Ana Paula... Amigas da Agi. Temos entrevistadas para os próximos 3 anos aqui. Sim, todas muito feras. E a Ana Paula, ela é neuropsicóloga, consteladora, e o consultório dela é na Rua do Amendoim. Então, ela é psicóloga infantil. Eu levei meu neto lá, a Gabriela estava tendo, né, assim, algumas questões com ele, e foi ela que fez o diagnóstico. Olha, assim, elas não podem fechar o diagnóstico, ele tem que mandar para um psiquiatra, mas ela indicou um cara muito bacana, então ela como psicóloga e ele como psiquiatra, eles estão tratando César. E você vê que o menino tá feliz, sabe? Fofo. Ele tá feliz, ele se encontrou. Agradeço essa busca nossa de encontrar pessoas boas, profissionais competentes para cuidar dos nossos filhos, nossos netos. E é isso, eu acho que essa rede de relacionamento, não só feminina, né, masculina também, tem um grupo de oração no colégio, tudo, faz com que você também esteja em constante crescimento, fazendo o seu livro da sua história, né? Olha que interessante você falar que a leitura desse mesmo livro em 2 grupos tinha impactos completamente diferentes. Como é que o nosso olho, a nossa lupa, ela é diferente para a mesma situação, por isso que tem tanta confusão, tanta guerra, enfim, tanta divergência. E hoje a gente está escravo do algoritmo, eu acho, porque no meu caso, eu acho que o mundo está lindo, que as mulheres estão maravilhosas, que elas estão buscando os livros das todo mundo está lendo as mesmas coisas. A gente acredita naquilo, e a gente precisa entender que a gente precisa falar, precisa unir as pessoas. Eu sempre gostei de falar assim, eu gosto de juntar gente, né, que a gente tinha associação de pais do colégio, eu falava assim, em vez de trocar de colégio, vamos conversar com o colégio e tentar melhorar esse colégio, foi o que eu escolhi, ele tem os valores da minha família, então não vamos ficar trocando e brigando, porque você não vai encontrar o ideal. Não, você vai estar sempre insatisfeito com alguma coisa. Né? Isso é uma coisa interessante o que esse livro trouxe para você, assim, de aprendizado, de ensinamento, o que você leva desse livro? A palavra que já está batida, que parece clichê, mas é o autoconhecimento. Porque você põe luz nas questões. A mesma história da constelação. Você põe luz, era isso. Por que eu não pensei nisso antes? Então, quando você vê, assim, a história da Vasalisa, que eu gosto muito, que ela ia te perguntar assim, qual que é a história que te marcou, né? Que eu falo a frase assim, a mãe boa demais tem que morrer. Mãe boa demais não cria filho bom, não. Então a Vasalisa, a mãe dela morre na primeira cena. Você sabe que e ela ganha uma bonequinha, só para as pessoas entenderem a história, a mãe morre e ela tem uma bonequinha deixa a bonequinha para ela usar como intuição nos momentos na verdade ela é a intuição, mas na história é contada como se fosse assim, que você tinha saudade de mim, você olha pra bonequinha e no final a interpretação é que aquilo é a intuição dela, essa boneca é a vozinha dela da intuição. Você falou uma coisa da mãe boa demais, né? A PNL, ela trata a mãe boa demais. A PNL trata o seguinte: se você facilita demais pro filho, né? Ou para as pessoas à sua volta, primeiro que as pessoas fazem com você o que você permite, né? Depois assombração sabe para quem aparece. Traduzindo para mineirês, assombração sabe para quem aparece, né? Mas você facilitar demais, você não faz bom, mar calmo não faz bom marinheiro,
né? Facilitar demais você não faz bons filhos, boas pessoas, bons seres humanos. E a gente tem que ter esse cuidado, porque o dar ferramentas é totalmente diferente de facilitar e dar de mão beijada, né? Sim. Então, essa situação, eu acho que esse é o grande... Eu arrisco a dizer que esse é o grande desafio da maternidade e paternidade, é encontrar o equilíbrio entre o que você pode dar e fornecer de ferramenta para o que você está dando de mão beijada e que está atrapalhando o seu filho. E assim, voltando à questão do feminino, eu acho que o desafio que eu não tive, né, que você vai ter agora, é educar um filho homem nesse universo novo que a gente está vendo as mulheres correndo atrás dele, né, e eu acho que aí não pode faltar amor, né, e ensinar ele a cuidar. Se ele souber fazer isso, eu acho que você está com a sua missão gente? Tô aprendendo. Eu sempre aprendo. Eu hoje, por exemplo, eu tenho 2 genros, gente, que são 2 filhos que eu tenho, né? Maravilhoso. Que eu sou apaixonada com eles, gente. Mas eles cuidam das minhas filhas. Cuidam mesmo. Como eu não cuidei, sabe? Não parece. Eles são, assim, incríveis. E eles têm esse papel, assim, de colocá-las, assim, estimulá-las no mercado de trabalho. Você vai chegar na casa deles, assim, tranquilamente, um vai estar trocando fralda, o outro vai estar varrendo o chão. E isso é que eu acredito no universo feminino, transbordando para todo mundo, assim, né? Viver nesse universo do cuidado. Do amor, porque a casa é o lugar onde você... É o lar, né? É o lar. É o ninho. É o ninho. Né? Desculpa, acho que você estava falando da vassalice, eu acabei te interrompendo. Não, mas a vassalice é a que eu mais gosto. Você me perguntou o que esse livro me trouxe, é o autoconhecimento. Então, você vai se questionando se eu tenho sido uma boa mãe, eu tenho sido uma boa esposa, eu tenho sido uma boa profissional, e cada conto ele vai te ajudar. Então, é o autoconhecimento mesmo, muito. Às vezes eu estou numa situação, eu falo assim, vou agir igual a foca lá daquele capítulo, sabe? Da menina sem os braços. Eu vou lembrando, assim, das histórias. Sapato. Sapateado, tirar os sapatos apertados. E eu acho que aqui fica a dica do talvez seja isso. Se você tiver preguiça de ler o livro, vai escutar o podcast das meninas, talvez seja isso, vale muito a pena. E a Carol também, Carol Mustafi. 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 Acho que vale a pena. Gi, dentro dessa, você falou aí da questão do sagrado feminino, das mulheres que correm com os lobos, eu queria que você falasse um pouquinho do seu... mais uma dos seus 900 tentáculos, que é um pouco da constelação e um pouco dos olhos, porque antigamente as mulheres sagradas, né, elas tinham muita, não só intuição, como sensibilidade para desenvolver medicamentos e tudo através de plantas e da natureza, de tudo e mais alguma coisa. E que, em um determinado momento, elas foram perseguidas e queimadas porque eram consideradas bruxas, porque faziam medicamentos com coisas da natureza. Hoje a gente, na selva de pedra, né, nós temos a nossa farmacinha, né, e está muito em alta agora, um resgate aí de uma coisa super antiga, que é a aromaterapia, né, os óleos essenciais, voltaram com tudo, eu tenho ouvido falar muito, né, queria que você contasse um pouquinho pra gente dessas 2 outras Giseles. Eu quero até um dia, eu estou montando uma aula que liga a constelação aos óleos essenciais. Legal. Porque eu estou fazendo agora a pós-graduação, porque eu me formei em odontologia, não trabalho com ela, trabalho numa empresa com meu marido. Na parte financeira. Financeira, bem masculina, né? E aí uma amiga me convidou para trabalhar com os olhos, então eu falei assim, eu não consigo trabalhar alguma coisa sem estudar. Lá fui eu... Essa não é a Gisele. Lá fui eu estudar aromaterapia. E uma das aulas que me chamou muita atenção é exatamente isso que você falou. Ela explicando o seguinte, que Hipócrates veio antes de Cristo. E que uma praga apareceu e eles pediram para ele, então, acabar com aquela praga. O que ele fez? Colocou... fogueiras com óleos essenciais espalhados pelas cidades. Ele conseguiu matar as bactérias, os vírus, os fungos, eu não sei quais que existiam. Tipo coronavírus, não? Tipo isso. E aí, esses documentos dele, de estudos da aromaterapia, ficaram escondidos na época da Inquisição. Eles foram enviados para Capadócia. Tanto que hoje é o lugar que mais tem estudos sobre a aromaterapia, porque para a Bíblia ficou definido que... Queriam que ficasse definido que só quem curava era Deus.
Então eles esconderam todos os estudos de aromaterapias. E hoje, você vai falar com uma médica atual, que tem estudo nos Estados Unidos, coisas mais pro lado de cá do Ocidente, ela fala, isso é muito novo, mas ele não é novo. Ele é antigo, ele só está escondido. Isso não tem estudo suficiente, não né? Tem estudo suficiente. Se você entrar no Google científico, milhares de estudos, são maravilhosos. E são coisas saudáveis, né? Então, para a mãe, para a avó, para a mulher que quer cuidar do outro, os óleos essenciais são maravilhosos. Ferramenta. Eu estou apaixonada. Inclusive, você tem um depoimento próprio, porque eu dava aula nas suas piores crises de enxaqueca. Nossa Senhora. A Gi ficava quase que recolhida no quarto escuro. A Gabi também tinha muito, né? O Chico também, se não me engano, enxaqueca. Mas a minha é a cluster, que é você fala em salvas. Quem é neurologista vai saber o que eu tô falando. E ela você ficava ruim, né, Gi? A gente, na época eu era personal da Gi. E a gente... Isso aí nós temos que falar muito depois. Personal barra amiga, barra afiliada, barra coach, barra funcionária, barra... Né? E barra fã. Não necessariamente nessa ordem. E os óleos essenciais mudaram radicalmente a questão da sua saúde. Eu usava corticoide. Eu lembro muito. E eu fico pensando, você hoje eu tenho uma neta de 2 aninhos. Ela, como é que ela vai sobreviver usando esses corticoides, aerolins? O que nós vamos fazer com o fígado, o rim dessa menina? Então eu boto laranja selvagem, camomila romana no difusor. Ela passa a tarde lá na minha cama brincando e tudo, e à noite ela tá bem. Sabe? Já sei agora. Não vamos, assim... Amor, quantos meses adoecer, nós vamos mandar pra casa da tia Gi. Mas assim, claro, vamos respeitar a medicina, porque inclusive a pediatra dela é muito a minha amiga, não é de fazer, mas assim, não é de fazer, mas assim... acho que uma coisa substitui a outra. Uma coisa, alternativa, para evitar o medicamento mais pesado, né? Vamos usar antes, né? O Chico mesmo esses dias estava muito gripado, tossindo, aí eu vi ele começou a entrar no corticoide sozinho, por conta dele e tal. Eu botei lá o mesmo difusor da Geórgia, eu botei no cantinho dele. Ele levantou e falou assim, uai, homem quando reconhece? Aí eu falei assim, uai, esse negócio funciona. Não sei se foi isso, porque ele já tinha parado de tomar corticoide, que ele viu que estava adiantando, sabe? Mas essa noite eu parei de tossir, aí foi usando. Aí agora ele tem um difusor na mesa dele, do escritório, os olhinhos dele na gaveta. Começou a acreditar, né? Começou a acreditar. Falando nisso, eu quero agradecer o presente. Ela trouxe um kit lindo pra mim ali e um livro que fala das emoções. Que a gente usa muito para as questões físicas, mas eles funcionam muito no sistema límbico. É só você parar para pensar naquela floresta do Canadá. Quando os ciprestes recebem a neve, porque quando a neve vai embora, os ciprestes estão inteiros, os eucaliptos inteiros. Elas criam dentro delas os óleos essenciais, sabe? Que é o pineno. Então legal. A gente tem vários óleos com pineno, que é aquele que vai te ajudar a fortalecer internamente. Olha que legal. A gente não tem que usar a natureza, nós somos natureza. Se a gente observar a natureza, a gente aprende muito. Os ciclos, uma coisa que a gente não falou aqui, que o Sagrado Feminino fala muito, é que a mulher é cíclica. Sim. E quando eu escutei isso, eu falei, não, mas que coisa chata, ela vai e volta no mesmo lugar, mas não. Aí eu escutei a melhor explicação, Gi, não sei se você já escutou, que a mulher ela é cíclica em espiral, ela vai indo pra cima. Mas vamos falar no universo masculino, do cíclico? PDCA. Dentro eu também fiz uma gestão de tecnologia no Cefet. Vamos estudar. O PDCA é isso. Você planeja, desenvolve, controla e faz ações para corrigir os que saiu errado. Começa de novo, planeja, desenvolve, entendeu? A gente tem que, executou, volta, reprograma a rota. Exatamente. Né? E é engraçado essa questão cíclica, que a gente tem, né, de forma mais marcadinha, por exemplo, o ciclo menstrual, né? Pudera nós, durante o período de recolhimento, de ciclo mesmo, a gente pudesse ficar recolhida, porque é um momento de limpeza do corpo, né? Hoje em dia não é muito assim, mas quem estiver se observando vai perceber que é um dia que eu percebo que eu saio assim, mulambenta. No dia, eu comecei a perceber isso há pouco tempo. É um período que eu não quero me arrumar, eu não quero nem conversa comigo, assim. Não é porque eu tô mal-humorada, não, é porque eu tô sangrando, né? Então, assim, é um momento que eu precisaria estar ali nas tendas recolhidas. A lua é cíclica. Não faz verão o ano todo. Né? Não é primavera o ano todo. No Universo Feminino, assistam Tenda Vermelha na Netflix. Vou que as mulheres se reúnem dentro da tenda vermelha no momento de menstruação.
Gi. lindo. A outra coisa também que eu queria te falar, dessa coisa da enxaqueca. Sabe qual que é o meu diagnóstico, né? Não. O meu hipotálamo descontrola quando as noites são maiores. Ó, Que é a maior prova de que o eu ser lembro que tinha uma humano época do ano, acho que era março. é sempre no meu aniversário. É. Quando as noites são maiores. Então eu tenho a agenda lunar, porque ali a dor vinha. É. Então eu uso agora o hortelã-pimenta, que deixa o oxigênio entrar. Então, o meu hipotálamo descontrola, eu passo a não receber oxigênio suficiente e minha cabeça dói. Então, o diagnóstico foi um médico incrível que fez, mas o que eu fiz? Eu fui buscar coisas naturais para cuidar desse diagnóstico. Hoje você faz uso dos 2 medicamentos, óleos Hoje não. essenciais e Hoje só óleo? eu uso o oxigênio desde 2019 que eu não tinha. Esse final do ano passado eu tive, mas eu usei o oxigênio, eu coloco oxigênio. Olha que legal. E fui muito sortuda, imagina eu com enxaqueca precisando de oxigênio na época do Covid. Nossa Não ia Senhora, conseguir, né? nunca. Então, dei muita sorte, sou muito abençoada. Gi, assim, né, é com muita pena que eu tenho que encerrar esse nosso papo gostoso. Eu queria te agradecer muito, você sabe que eu sou Querida, muito fã, namastê. Vamos agarrar, que a gente gosta de se agarrar, tá, gente? Essa mesa que tá muito grande para nós duas. Te agradecer, Gi, tô muito emocionada de você estar aqui, porque eu sei que você acompanhou várias fases, né? Acompanhou vários episódios, várias tentativas, várias inquietudes, várias conversas. Acendemos velas grandes. Vai. Acendemos vela grande, né, Fátima, né? Ela, quando meu marido mudou para o Brasil, ela deu uma oportunidade de trabalho, foi incrível, assim, até ficou 7 anos na empresa, ainda ontem a gente estava comentando. Uhum. Sou muito grata a você, a sua família, né? Eu acho que, eu acho que a gente não vem nesse mundo a passeio, né? E a gente não encontra as pessoas por acaso, né? Mas eu quero te falar o seguinte, que isso é que é bonito do feminino, porque é uma via de mão dupla. Você não tem noção do quanto que você foi importante para mim quando você voltou. Ver uma menina tão forte, sofrendo, né? Mas a sua força me ajudou demais. Eu entrei na igreja, no casamento da minha filha, muito bonita. Gata! No livro a gente aprende a receber elogio. Eu estava muito linda. E você teve um papel fundamental nisso. Porque até para correr maratona você me colocou para fazer isso. E cheguei na frente do gelo. Nossa, Abraham pegou mal pra você agora. Preparei a Gabi. Preparou. A noiva entrou maravilhosa. Né? Nossa, linda demais. Então tem muito poder, muita simbologia pra mim. Você, a sua essência, a pessoa que você é. Então eu muito grata, obrigada. Eu também. E o que você acolheu Carol pra mim em Portugal, tem muita coisa. Tem muitos dias de capítulo. Nossa, Vamos prometer uma live? Vamos continuar esse assunto? Vamos embora. A gente faz o seguinte, a gente fica falando bem uma da outra, elogiando. Fiquem por aqui, divulguem esse papo gostoso, sejam vocês mesmos, busquem vocês aonde vocês tiverem que buscar. Não desistam dos seus sonhos, né? Seja lá com que idade você começa a tirar os seus papéis da gaveta, nunca é tarde. Obrigada. Obrigada. Grande beijo, gente. Curte aí.